Olá, tudo bem? Você já ouviu a expressão "a casa caiu"? Normalmente é usada quando dá tudo errado, quando alguém é pego no flagra fazendo algo que não devia. Hoje nós vamos analisar uma pequena parábola que, mais uma vez, está no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Me acompanhe? Versículo 24 em diante diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 26, vou dar um pulinho, vou pular o verso 25. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Essa comparação da casa com diferente fundamento, Jesus relaciona com uma experiência espiritual. Muito bem, no primeiro verso, no verso 24, vai dizer que há um homem prudente, e prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E diz que o que ouve as suas palavras, as palavras de Jesus, e as pratica, é um homem prudente. Ele construiu sobre a rocha. O segundo é falado como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E quem é esse? Aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica. Muito bem, mas há um detalhe muito importante em cada situação, tanto para aquele que construiu sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia. Diz o verso 25, agora volta ao verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, aquele que edificou sobre a rocha, o prudente, passou por uma tempestade, rios, ventos, e a casa permaneceu em pé. Por outro lado, o verso 27 fala a respeito do homem insensato que construiu sobre a areia. Diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem, a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu e a outra desabou. Curiosamente, as duas casas passaram pela mesma situação. Rios, ventos, tempestade. Só que uma não permaneceu. Aquela que estava com um alicerce muito fraco. Da perspectiva de Cristo, o alicerce que dá forças para a casa é a palavra de Deus. Mas não apenas conhecer, não apenas ouvir, mas colocar em prática. Nós podemos conhecer muito da Bíblia, podemos saber textos de cor, grandes trechos das Escrituras podem estar em nossa memória. Mas se tudo aquilo não se tornar prático, se eu não colocar em prática o que eu sei da palavra de Deus, a casa vai cair. Em um momento ou outro, a casa vai cair. Eu não sei quanto você sabe, quanto você já estudou da Bíblia. Mas eu sei que se você der ouvidos ao conselho de Jesus, construir a sua vida, alicerçar a sua vida na palavra de Deus, vai fazer toda a diferença. Virão tempestades, problemas, dificuldades, lutas, mas você vai permanecer firme. Não vai perder a esperança, vai continuar confiando. A sua fé será inabalável. O que você acha? Vamos fazer uma obra bem feita? Então aquilo pouco ou aquilo muito que você sabe, coloque em prática. É isso que vai fazer a diferença. Ora comigo. Querido bom Pai, queremos entregar esse dia em Tuas mãos. Que nesse dia nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos de Ti. Que o pouco ou muito que as Escrituras colocaram em nosso coração possam se tornar ações práticas. Dá-nos sabedoria para isso e determinação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.